Então, nós vamos começar com a grafologia, a personalidade por meio da escrita. Vamos começar nossa apresentação? A grafologia é o estudo da personalidade através da escrita manuscrita. O que isso quer dizer? Eu preciso que a pessoa escreva realmente a punho. E eu reforço isso porque em algumas situações, principalmente quando a gente faz o atendimento à distância, nós temos pessoas que às vezes não compreendem e faz uma redação no computador. Isso não tem validade nenhuma para análise grafológica. Vou falar então um pouquinho sobre mim. Eu sou Tuane Postal, eu sou graduada em Administração de Empresas, fiz uma pós-graduação em Gestão Estratégica de Processos de Negócios, mas o que eu quero mesmo é que você conheça a minha história da grafologia. Muitos anos atrás, mais especificamente em 2014, eu comecei a me interessar a partir de uma pessoa que comentou algo de grafologia. Um assunto pouco comentado, pouco conhecido. Fiquei esperando alguma oportunidade de fazer o curso e recebi uma divulgação que aconteceu um curso de grafologia em São Paulo. Parti para lá. Eu fiz um curso de um final de semana e fiquei encantada com o conhecimento vindo da grafologia. De lá para cá eu vim aprimorando os meus estudos, eu fiz uma formação, fiz outra formação e a grafologia é um estudo continuado. Então, regularmente a gente vai fazendo um aprimoramento e a grafologia é algo que você não pode parar de estudar nunca, porque nós temos tanta interpretação, tem tanto conteúdo a partir da grafologia, que quando você começa a estudar, dá uma impressão assim, poxa, já sei muito. E quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que precisa estudar. Então, bem-vindo à grafologia. Eu espero de verdade que você seja picado pela curiosidade sobre esse assunto tão fascinante. Vamos seguir, então. O que nós temos pela frente? Os objetivos deste curso. Vocês vão conhecer conceitos básicos da grafologia para a elaboração de um perfil grafológico com traço de personalidade, comportamento e competência. Tuane, tem como saber tudo isso a partir da letra? Tudo isso e muito mais. O que vocês vão ter de objetivo específico? Identificar os principais traços da personalidade, vão observar um perfil básico psicológico e comportamental, desenvolver uma devolutiva sobre competências e personalidade. Deixa eu só fazer um lembrete. A análise grafológica não é uma análise psicológica, ok? A análise psicológica precisa ser feita por um profissional da área. A grafologia não exige uma formação específica para você aprender, mas nós temos algumas limitações e dentro da área da grafologia nós também temos um código de ética que você precisa respeitar. O que eu quero dizer com isso? A partir do momento que a gente faz uma análise grafológica, de verdade, nós temos condições de decidir vidas. Tuane, isso é muito sério, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, por exemplo, num processo de recrutamento e seleção, você validar ou não a partir de uma análise grafológica, você decide, né, uma parte da vida daquela pessoa, principalmente naquele âmbito profissional. Então, nós temos que ter muito cuidado, nós temos que ter muita ética e, além disso, um detalhe importante, não se pode divulgar nenhuma informação sobre análise grafológica de um indivíduo. Tudo que é feito no âmbito da grafologia precisa ser sigiloso. Vamos continuar? O que nós temos pela frente? Nós vamos ter um módulo que é a Introdução à Grafologia, onde você vai conhecer um pouquinho do que é a história e aplicação na grafologia, as observações sobre a escrita, identificação de termos e espaços dentro de uma redação. Nós vamos ter um outro módulo sobre o que é a análise grafológica especificamente. Vamos ter gêneros, espécies e personalidade, que aí a gente entra realmente na biografia e na bibliografia da grafologia. Nós vamos ter um módulo especial, que é personalidade de risco, alguns signos especiais, um pouquinho do que significa assinatura. E, claro, no final, você vai aprender a elaborar um parecer grafológico, um perfil grafológico. Uma informação importante, eu escuto alguns profissionais da área falarem laudo grafológico.
nós não fazemos laudo. Um grafólogo, ele elabora um parecer ou um perfil grafológico. Nós não fazemos laudo. Qual que é o profissional que faz laudo na área da grafologia? É o perito grafotécnico. E aí é um documento oficial que tem outra vertente de estudo, mas dentro da grafologia nós fazemos um parecer. Vamos voltar lá. O que é a grafologia, afinal? Vou ler junto com vocês. É o estudo da forma das letras e do aspecto geral da escrita manuscrita, com o objetivo de obter dados sobre a pessoa, como caráter, personalidade, grau de instrução, tipo de inteligência, características emocionais, habilidades, competências, comportamentos e várias outras coisas. A grafologia é um instrumento de avaliação expressiva, representativa e altamente confiável. É considerado uma ciência já há muitos anos. Vou abrir um parênteses aqui para vocês. A grafologia hoje no Brasil, ela não é considerada uma ciência, mas, porém, contudo, todavia, nós temos aí uma vastíssima gama de artigos científicos e estudos, inclusive em vários países do mundo, é considerado uma ciência e é utilizado de forma muito séria para fazer análise de pessoas, análise de perfil, inclusive é usado pelo FBI, pela CIA. Algumas coisas no Brasil, alguns artigos, alguns documentários, né, algumas avaliações, algumas matérias que a gente lê no Brasil falam que a grafologia é uma pseudociência. Na verdade, nós temos uma linha de estudo muito séria e muito ampla, visto que nós temos livros escritos sobre grafologia desde 1622. Então, veja que isso não é de agora, já existe tanto estudo dentro dessa área que não tem como negar que é uma ciência. No Brasil, nós não temos a grafologia considerada ciência por uma questão de um conselho de uma determinada profissão, mas isso não tira aí o nosso conhecimento e nossa possibilidade de aplicar a grafologia no dia a dia. Ainda não no Brasil, essa ciência, mas em muitos outros países da Europa, também nos Estados Unidos, lá na Alemanha, na Argentina, muitos outros países aí. O primeiro livro foi escrito em 1622 e a sua história vai seguindo. Os principais autores e estudiosos da grafologia são franceses e italianos, é onde nós temos mais livros publicados, mas a gente tem livro publicado por vários autores de vários países. Shakespeare, em um dos seus livros, citou: "Dê-me a escrita de uma mulher e lhe falarei sobre seu caráter." Essa frase não foi à toa. E a partir do autor italiano Camilo Baldo, que foi o primeiro escritor, a grafologia passou a ser estudada com muito mais rigor e levou outros autores a aprofundar os seus conhecimentos. Muitos livros mais foram lançados com a amplitude necessária para um estudo confiável que traz à luz desde informações sobre a personalidade até a comprovação de falsificação de assinaturas. Hoje no Brasil, a perícia grafotécnica, ela utiliza alguns parâmetros da grafologia em mais um conjunto de análises para certificar se uma assinatura ela é falsificada ou se ela é verdadeira. E a perícia grafotécnica derivou da grafologia. E aí vamos pensar, se a perícia grafotécnica tem validade jurídica, por que a grafologia não tem a sua validade aí como avaliação de perfil, não é mesmo? Vamos seguir. O que nós temos aqui hoje, né, como principais autores da história? Esses autores, eles são estudados no mundo inteiro e eu vou apresentar para vocês um autor brasileiro que é um dos que tem mais livros publicados dentro do assunto. Aqui o abade francês Jean Michon, nascido em 1806 e falecido em 1881, ele publicou um livro, Os Mistérios da Escrita, e o termo grafologia foi criado exatamente por ele. Novos autores surgiram depois, a gente tem aí uma lista, mas eu quero abrir para vocês aqui o conhecimento sobre o Paulo Sérgio de Camargo, hoje o autor brasileiro que tem o maior número de livros escritos em grafologia no Brasil. Ele é uma das maiores referências que a gente tem no momento e é o autor dos 2 livros que eu vou utilizar como parâmetro para esse curso aqui de vocês, tá?
Vou mostrar aqui para vocês na câmera 2 livros desse autor. Então, são os 2 que a gente vai estudar. A gente tem aqui o Grafologia Expressiva. Esse livro ele é o mais completo para quem está começando principalmente. Mas olha, depois de tantos anos de grafologia, esse aqui continua sendo meu livro diário, viu? Grafologia, ele tem todos os gêneros, todas as espécies que nós vamos estudar nesse curso. Além desse livro, o segundo mais importante que a gente vai estudar, personalidade de risco. Pela escrita, nós conseguimos identificar o risco da personalidade. Gente, a grafologia tem uma força de identificação dos parâmetros do candidato que vocês vão ficar bem surpresos e até o final aí vocês têm muita coisa para aprender.